Olá pessoal, tudo bem? Sou Guilherme Costa, trabalho aqui na Soul, sou especialista da solução Talent Tools baseada no SAP SuccessFactors. Hoje nós vamos dar um overview da solução para vocês com 4 macros processos de RH. São eles: metas de desempenho, carreira e sucessão, recrutamento e treinamento. Uma plataforma completa LMS para gestão de treinamentos presenciais e remotas. Hoje, se a sua empresa trabalha com muitos papéis, muitas planilhas, currículos dentro do arquivo, esqueça isso e deixe para o passado. Hoje, vamos mostrar para você como o Talent Tools pode ajudar a sua empresa a ter um RH digital. Vamos comigo? Bom, aqui é a tela inicial do sistema. O que é legal do Talent Tools? É que logo na primeira tela, o gestor ele tem acesso às principais informações que ele precisa. Então, no dia a dia, ele consegue ver as pendências dele, então todas as pendências que estão aqui, de avaliação de desempenho, de dar feedback, de aprovar uma determinada vaga, de realizar um treinamento obrigatório. Ele também consegue ver dashboards, onde ele vai ter acesso às principais informações de maneira rápida e gráfica, para que ele consiga tomar uma decisão mais rápido. E ele consegue gerenciar a equipe dele. Tudo que está em vermelho aqui são tarefas ou atividades que estão atrasadas e que dependem da equipe dele para serem executadas. Clicando em minha equipe, eu consigo ver todas as atividades dos meus subordinados diretos e dos meus subordinados indiretos. O que é legal? Aqui já começa o nosso módulo do Talent Tools de avaliação de desempenho. Então nós temos um módulo que a gente faz toda a gestão de tarefas. Imagina aquela reunião que você tem na segunda-feira com o seu time. Só que em vez de você colocar isso num papel ou numa ata, num e-mail, você tem um sistema, que é o Talent Tools, que você pode determinar todas as tarefas que ele tem para fazer naquela semana e com isso atrelá-lo aos objetivos de desenvolvimento dele, ou seja, um PDI, e também aos objetivos de meta, que são aqueles monetários que a gente precisa dentro da nossa empresa. Um exemplo que eu vou mostrar aqui agora. Bom, legal. Estamos aqui, então aqui eu tenho todas as tarefas e atividades que o Geoff ele tem para fazer naquela semana. O calendário aqui, eles são todos os dias que você capturou uma reunião, toda vez que você fez uma reunião one-to-one com o seu time e que você determinou algumas atividades para ser feitas naquela semana. Para cada atividade, eu consigo fazer uma realização. Dentro dessa realização, ela pode ser tanto por tempo ou ela pode ser por objetivo. Como eu falei, objetivo de desenvolvimento ou de desempenho. No exemplo aqui, a gente tem um objetivo de desenvolvimento, que foi feita uma realização e que eu ainda tenho um feedback de outras 2 pessoas de dentro da minha empresa falando sobre o desempenho que o Geoff teve naquela tarefa. Outra funcionalidade interessante é a possibilidade da gente gerar comentários, feedbacks, para toda a companhia, independente se ele é um par ou se ele é um colaborador de dentro da empresa. Clicando aqui em objetivos, nós vamos fazer um plano de objetivos dele. Um dos grandes diferenciais da Soul, junto com o Talent Tools, é que a gente tem um plano de metas já determinado. Nós entregamos, junto com o Talent Tools, uma biblioteca de metas atrelada às melhores práticas de mercado, usando a metodologia SMART. Então, quando eu venho adicionar um objetivo, eu consigo usar o nosso assistente de objetivos, que vai atrelar a metodologia SMART que nós conhecemos no dia a dia. Legal. Aqui a gente tem toda a teoria da metodologia SMART, em específico, mensurável, atingível, relevante, tempo e limite de tempo. Outra funcionalidade muito importante do Talent Tools Metas é a possibilidade de a gente distribuir essas metas.
que nada mais é do que o cascateamento ou desdobramento da meta. Tanto para os meus subordinados diretos, quanto para os meus subordinados indiretos. Uma vez que eu coloquei a meta e determinei quais são as metas daquele ano, eu posso fazer uma avaliação de desempenho da minha equipe. Essa avaliação de desempenho, eu posso atrelar metas mensuráveis, ou seja, metas que têm peso, que são aumentos de número, são receitas de vendas, a objetivos não mensuráveis, como, por exemplo, competências específicas de uma função, ou até mesmo planejamento dos objetivos de desenvolvimento, o PDI. Então, aqui em cima nós temos um fluxo, esse fluxo é determinado por vocês. Aqui, do lado do gestor, a gente tem todas as posições dele, então, pontuação geral da avaliação de desempenho dele, quantos itens falta para eu preencher na avaliação e qual a comparação deste colaborador em relação à minha equipe, para eu ver como é que está o andamento das avaliações de desempenho da minha equipe. Outra funcionalidade muito importante da avaliação de desempenho é a possibilidade de anexar praticamente qualquer arquivo dentro dele para gerar comprovações de que aquela meta foi batida ou de que aquele objetivo foi atingido. Aqui nós temos a possibilidade de colocar toda a meta, dar nota para a meta. Isso gera uma necessidade de desenvolvimento que pode ser ligado ao PDI. Outra possibilidade também é que todas as realizações feitas e atreladas a um objetivo determinado, elas aparecem também na avaliação de desempenho. Isso é muito comum a gente esquecer, na verdade, algumas das questões que foram acontecendo ao longo de um período. Então, vamos supor que você tem uma avaliação de meio do ano e final do ano. Então, uma avaliação semestral. Quando o colaborador começou a trabalhar lá em janeiro, ele fez algumas atividades e algumas realizações. Provavelmente o gestor não lembra dessas realizações que foram feitas em janeiro e em junho, quando ele faz o ciclo de avaliação de desempenho. O sistema ele traz essas realizações baseado no que foi feito nas reuniões, na primeira tela que vocês viram, e mostra aqui para a gente quais foram as realizações relacionadas a esse objetivo. Aqui a gente tem os objetivos, as competências específicas da função. E aqui embaixo a gente tem como adicionar uma meta de desenvolvimento. Essa meta ela já está atrelada ao PDI dele. Então aqui eu já consigo adicionar um objetivo e com isso eu abro meu formulário de PDI, onde eu já tenho todas as bibliotecas de competências que vêm com o Talent Tools. Aqui embaixo nós temos um resumo do que foi feito, baseado no formulário que vocês definiram. Para que vocês entendam, o formulário é todo esse esqueleto que nós temos aqui da avaliação de desempenho. Então o Talent Tools ele vem com uma possibilidade de formulário, onde vocês vão poder determinar o fluxo, a quantidade de campos e quais são os campos que eles vão puxar dentro da sua avaliação de desempenho, além dos botões e visualizações possíveis. Bom, esse foi um pouquinho do módulo de avaliação de desempenho e metas. Vamos lá passar para ver como é que a gente faz o PDI e como é que a gente faz um planejamento sucessório para esse colaborador. Então, clicando aqui no nosso menu, a gente vai para desenvolvimento. Legal. Aqui é o planejamento de desenvolvimento individual do colaborador, o nosso PDI. O PDI ele serve para que a gente consiga atrelar todas as competências e todas as metas que nós tivemos durante o ano a um desenvolvimento futuro do colaborador. Isso também pode ser atrelado a um Line Box, por exemplo, que eu vou mostrar no próximo módulo. Outra possibilidade da avaliação do PDI é o sistema te dar sugestões
de acordo com a competência que você tem, de quanto você precisa para alcançar uma determinada área que você queira trabalhar. No caso aqui da Mia, nós temos que ela colocou que ela quer trabalhar em vendas. Só que o sistema conectou as competências de vendas junto com as competências da Mia e identificou que ela tem apenas uma competência preenchida e que ela tem uma necessidade de desenvolvimento em outras 6 competências. Isso nós podemos fazer para todas as áreas da empresa. Então imagina você, RH ou gestor, que precisa ter a identificação de quais são as competências necessárias para aquela função específica em um único sistema. E que ele vai trabalhar integrado com todos os módulos. Seja ele na avaliação de desempenho, seja no PDI, seja na hora de você fazer um treinamento, ou seja, a gente pode atrelar as competências a um determinado treinamento, e na hora de fazer o recrutamento. Então eu consigo colocar perguntas relacionadas àquelas competências para uma determinada função, para que daí eu consiga recrutar o melhor talento para a minha corporação. Bom, após termos feito o PDI, nós temos a parte de sucessão. Só para vocês entenderem, o módulo de avaliação de metas e desempenho, eles vêm junto. Então o formulário de objetivos com o formulário de avaliação de desempenho é um único módulo, é um único Talentus. A parte de PDI e a parte de sucessão é outro Talentus. Eles têm preços separados, mas podem ser adquiridos de maneira unificada. Bom, aqui nós temos o organograma de sucessão. O organograma de sucessão ele é um pouquinho diferente do organograma por posições, que nós temos também. E ele vai trazer o quê? Todas as pessoas que precisam ser preenchidas. Todas as vagas ou todas as posições que tem uma chavinha aqui do lado, a gente considera como posições-chaves. Essas posições-chaves são definidas por vocês no momento que a gente for entregar o Talentus. Percebe que aqui eu não tenho nenhum sucessor por ordem. Quando eu clico em cima de sucessão, eu consigo adicionar sucessores. E uma das principais funcionalidades do sistema é que ele me indica quais são os possíveis sucessores, sem ao menos eu tenha que procurar esses sucessores dentro da minha corporação. Como é que ele faz essa busca, né? Ou como é que ele identifica que uma pessoa é 100% aderente, outra é 67%, outra é 30%, outra não tem aderência nenhuma. Ele busca isso através das competências e da última avaliação de desempenho daquele colaborador. Eu também consigo ligar o planejamento sucessório a candidatos externos. Então, eu também consigo buscar e linkar isso com o meu módulo de recrutamento, onde eu posso buscar pessoas de fora da minha organização que estejam no meu banco de currículos para preencher uma determinada vaga, caso esse colaborador venha a sair da minha organização. Outra funcionalidade super legal do Sucessão é que eu posso comparar mais de um colaborador para uma determinada vaga. Então vamos comparar o Ben com a Jada e identificar o porquê que o Ben está pronto agora e a Jada está pronta daqui 1 ou 2 anos. Eu vou colocar em tela cheia só para que vocês consigam visualizar melhor. Então aqui a gente tem o nosso card de talentos que nós chamamos. O card de talentos ele é muito legal. Ele tem todas as indicações que foram feitas para aquele colaborador, até mesmo para outras vagas. Então aqui a gente tem 2 indicações para o Ben. O Ben então ele está sendo indicado como diretor de produção ou como gerência de qualidade, de garantia de qualidade. Eu também consigo ver a última avaliação de desempenho dos dois e consigo buscar também as notas das avaliações anteriores, além de conhecimentos de idioma e se há possibilidade de locomoção geográfica. Aqui embaixo, a educação formal dele. O legal da mobilidade geográfica é que
você consegue identificar colaboradores que têm a tendência a sair do estado, por exemplo, caso seja uma empresa que tenha mais de uma planta, e trazer esse colaborador a um ar diferente. Então você consegue reter esse talento apenas mudando ele de lugar, porque ele já está predisposto a ir, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Bom, eu espero que até então vocês estejam gostando do Talentus. Agora eu vou passar por outros dois módulos que eles não estão tão interligados assim, mas que são extremamente importantes para um RH digital ou para um RH que queira que os seus processos estejam automatizados. Eu vou começar pelo módulo de recrutamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma vaga aberta, eu venho aqui no módulo de recrutamento. E aqui eu consigo ver todas as requisições de vagas que eu tenho aberto para uma determinada vaga. Então aqui, por exemplo, eu tenho a vaga de gerente de projetos. Então aqui na vaga de gerente de projetos, eu consigo ver toda a descrição desse cargo, tá? Toda a descrição do qual grade salarial, do que ele precisa, das documentações que são anexadas e da experiência que ele precisa para ter aquela vaga ocupada. Aqui eu percebo que tem 8 candidatos dentro dessa requisição. Eu tenho 8 candidatos, sejam externos ou internos, que estão preenchendo essa vaga. Os 8 estão aqui. Todos os que estão com amarelinho, eles são candidatos externos. E todos os que estão em azul são candidatos internos, ou seja, candidatos que já fazem parte da minha organização. Aqui em cima nós temos o que chamamos de pipeline de talentos. O pipeline de talentos nada mais é do que um workflow, um fluxo de trabalho para automatizar todos os processos de uma vaga. Então, desde da captação dele até a efetivação de uma carta oferta. Com alguns detalhes. Nós podemos, por exemplo, fazer desqualificações automáticas. Então, nós podemos colocar testes e integrar até mesmo com ferramentas de testes da sua escolha para que o candidato seja automaticamente desqualificado de uma determinada posição. Vamos supor que para um gerente de projeto, eu preciso que ele tenha a certificação PMI, como os nossos gerentes aqui da Soul. Para que ele tenha a certificação PMI, se um dos candidatos tentar se candidatar ou se candidatar a uma vaga e ele não tiver a certificação PMI, ele é automaticamente desqualificado. E o seu analista não precisa perder tempo vendo aquele currículo. Outra funcionalidade muito legal é a nossa central de entrevistas. A nossa central de entrevistas ela é muito legal por quê? Porque a gente consegue colocar dentro do cargo perguntas que eles devem fazer na entrevista e pedir para outras pessoas do meu time ou do seu time fazer a entrevista de uma maneira estruturada. Então, por exemplo, aqui eu vou classificar, vou classificar um candidato que é da Jada. Então aqui eu tenho todos os candidatos que estão nessa entrevista. Eu posso fazer entrevistas individuais ou em grupo e determinar minha nota. Aqui eu consigo ver se é um candidato interno ou externo. Consigo dar minha nota de acordo com as perguntas. Essas perguntas vocês podem definir no momento que nós fizermos a ativação do Talentus. Outra coisa interessante é que eu consigo colocar as minhas anotações. Então, eu consigo, no momento da entrevista, abrir um Word, colocar todos os meus comentários e pontos que eu entendi serem pertinentes para aquele candidato ou para aquela vaga e anexar dentro do sistema para que meus colegas tenham acesso. Isso é muito legal porque torna com que o processo seja transparente e que você tenha a probabilidade de contratar realmente o melhor candidato.
Bom, voltamos à tela inicial. Antes de passar para o módulo de treinamento, eu queria mostrar uma funcionalidade que vem com todos os módulos do Talentus. Eles são duas, na verdade. Uma delas é um organograma, então nós colocamos um organograma por posições para vocês. Em qualquer módulo, adquirindo qualquer módulo do Talentus, você tem acesso ao organograma de posições. E outra funcionalidade muito legal é que a gente também coloca um perfil do colaborador. Então ele tem um mini currículo, onde ele pode colocar o nome dele, vocês podem colocar o endereço, o telefone, o e-mail corporativo. Para quê? Para que quando eu precise procurar, por exemplo, o Joff, que é meu colega, dentro da organização, e eu esqueci o e-mail dele, eu esqueci qual é o telefone dele, eu coloco ali na minha barra de busca aqui em cima e eu já consigo visualizar todas as principais informações do Joff sem ao menos sair da minha tela inicial. Isso torna com que o processo seja transparente e economiza muito tempo entre você descobrir o telefone daquela pessoa ou até mesmo você vai para uma reunião cuja você não conhece a pessoa, vamos supor que é uma empresa de 500 colaboradores e que você não conheça todo mundo. E aí você consegue ver a foto do colaborador antes mesmo de entrar na reunião. Vamos direto dali onde eu procurei o Joff para o organograma. O organograma é muito legal. Aqui eu consigo ver o organograma do Joff, quantas pessoas ele tem abaixo, quais são os subordinados indiretos a ele, ou seja, o Joff é um diretor de produção. Mas o Sidney, ele é o meu BP, ele é o meu business partner, né, o meu RH, para o time do Joff. Então, ele não é um subordinado do Joff diretamente, mas ele faz as tarefas e ajuda o Joff a realizar as tarefas de RH para o time dele. Então, ele torna indiretamente responsável também, o Joff se torna indiretamente responsável pelo Sidney. A gente consegue subir o nível e a gente também consegue descer o nível. Outra coisa muito interessante do Talentus é que todas as funcionalidades e nomenclaturas que estão descritas aqui no meu overview, eles podem ser alterados. Então, eles são adequados ao negócio de vocês. Também a gente se preocupa muito com a questão de segurança. Então, o Talentus, ele vem com permissionamento por perfil, onde você consegue detalhar quem são as pessoas que vão poder ver o organograma inteiro da empresa, por exemplo. Ou quem são as pessoas que não vão poder ver o organograma da empresa. Ou só podem ver abaixo dele, eles não podem subir no organograma. A ideia aqui é que o RH tenha fácil acesso ao organograma e que aquelas apresentações que vocês faziam antes, que, putz, toda hora precisa pedir a foto, precisa colocar e fazer as caixinhas no PowerPoint. É super difícil. Você vem aqui e aperta para clicar e gerar uma imagem, por exemplo. Essa imagem ela faz o download para dentro do meu computador e imediatamente a gente vai conseguir ver tudo que vocês colocaram aqui na tela numa imagem em JPEG. Ok? Então aqui a mesma estrutura organizacional que estava na minha tela no Talentus, eu agora passo a ter uma imagem disso. Também é possível gerar um PDF deste material. Eu sei que vocês ficaram curiosos, então a gente vai mostrar um pouquinho do Talentus no perfil. Então, como é que eu consigo ver o meu perfil e quais são as informações importantes das quais todo mundo pode ver? Eu tenho tanto um perfil público quanto um perfil privado. O público são informações que não são sensíveis, ou seja, meu telefone, meu e-mail e o meu nome completo. E vocês definem quais são essas informações que todos da companhia podem ver. Minha foto, por exemplo. Aqui a gente tem o perfil da Mia, a gente tem todas as informações de cargo dela e a gente tem o telefone comercial e o e-mail dela. Conseguimos linkar no Facebook e no LinkedIn e tem a fotinha. O legal aqui é que qualquer alteração que a Mia fizer, ela pode ser passível de um fluxo e esse fluxo ele pode ser determinado por vocês. Vamos lá. Sem mais demoras, vamos passar para o treinamento.
Bom, clicando aqui em início, eu venho aqui para o módulo de aprendizagem. Legal. Aqui é o nosso módulo de aprendizagem. Ele tem todas as trilhas que vocês podem colocar aqui de acordo com o perfil do colaborador. Nós temos todos os catálogos de cursos. Então nós temos um catálogo de cursos disponíveis. A SOA, ela colocou as melhores práticas de treinamento com os nossos cursos de soft skills. Então vocês têm um catálogo de soft skills, de cursos de soft skills que vem com o Talent Tools, que vocês podem estar adquirindo junto e tendo mais detalhes de quais são eles junto com o nosso time. Aqui eu vou mostrar uma das funcionalidades, que é a questão do Coursera. Então nós temos algumas integrações com cursos públicos também. Um exemplo deles é o Coursera. A gente também tem parceria com o Lynda.com, com a Harvard Business Schools e com outros 2 players de mercado que têm menos títulos em português, na verdade. O legal aqui é mostrar que essa integração é possível ser feita e que vocês automaticamente, quando vocês adquirem o Talent Tools, além dos nossos cursos, vocês também vão poder ter cursos de prateleira dessas plataformas de cursos que eu comentei. Todas elas são geridas por nós, então nós fazemos toda a integração, onde fica aqui o logo do Coursera, porém, uma vez ele executado pelo Talent Tools, todo o histórico desse treinamento fica armazenado no Talent Tools. Apenas para que vocês vejam, o Talent Tools a gente consegue criar programas e trilhas. A diferença de um programa para uma trilha é que um programa a gente trabalha basicamente como se fosse uma universidade. Então, essa universidade ela pode ser feita de uma maneira interativa. Então, pensa numa universidade, você fez um curso superior e esse curso superior ele não tem validade para inspirar. Por exemplo, eu sou formado em administração de empresas. Eu não preciso ir todo ano na faculdade que eu me formei para revalidar o meu diploma. Eu serei administrador de empresas para sempre. No caso de uma trilha, nós consideramos isso como uma recertificação. Ou seja, nós não temos um período específico ou um processo que é feito dentro do sistema. Então, esse processo aqui, por exemplo, é um processo que nós criamos dentro do treinamento para novos colaboradores, onde a gente tem que fazer a foto do crachá, a gente tem que ter um overview da nossa solução, a gente tem que ler a responsabilidade social, políticas da empresa, e aí a gente vai criando esses programas com esses determinados grupos. No caso de uma trilha, a gente tem a possibilidade de recertificação, ou seja, toda vez que um curso, por exemplo, é vencido ou é adicionado dentro da trilha, o colaborador ele perde aquela certificação e ele precisa refazer o curso. Isso gera uma pendência para ele lá na nossa tela inicial e ele também gera uma atividade aqui nas atribuições. E que aqui a gente consegue ver o tempo que ele está vencido. Então aí a gente consegue ver os dias em atraso e quais colaboradores fizeram ou não. A nossa plataforma ela atende praticamente todos os tipos de conteúdo hoje disponíveis em e-learning. Isso significa pacotes SCORM, PDFs, MP4, MP3 e qualquer tipo de link, na verdade, externo. Aqui eu deixei alguns para que a gente vesse, para que vocês pudessem ver quais são as possibilidades. Então aqui a gente tem o TED Talks, o LinkedIn, o YouTube. Aqui a gente tem uma plataforma gamificada, por exemplo. Então a gente tem a SOA, ela também trabalha com plataformas gamificadas,
para gestão de treinamento. Então nós criamos essa plataforma e integramos dentro do Talent Tools. Essa plataforma ela pode ser adquirida separadamente e é só vir falar com o nosso time que nós teremos o prazer de apresentá-la. Bom, e aqui, lógico, nós temos nas questões de aprovações. Então a gente tem todas as questões de gestão de aprovação. Caso você tenha algum treinamento, então eu quero pedir um treinamento, eu preciso aprovar esse treinamento. E aqui eu tenho todos os históricos de cursos que eu fiz. Todos eles eu consigo disponibilizar um diploma, como se fosse um diploma. Então aqui, por exemplo, eu vou te mostrar um exemplo, e esse certificado de conclusão, ele pode ser feito e estar no layout que vocês quiserem, basicamente. Então aqui eu tenho uma certificação onde eu tenho essa comprovação de que eu fiz o curso e de que eu estou apto a fazer essa tarefa ou a fazer mexer nessa máquina, por exemplo. Bom, pessoal, esse foi um overview do Talent Tools que a Soul disponibiliza para todas as empresas que estejam interessadas. Nós da Soul estamos ao inteiro dispor para tirar dúvidas e entender melhor como é que funciona o processo de vocês para que a gente esteja trabalhando no desenvolvimento das pessoas e dos colaboradores das empresas. Nosso objetivo é desenvolver pessoas através de uma tecnologia de ponta. Obrigado pela atenção.